Bom dia, amigos da PFASC, que é a Associação de Falciforme de Santa Catarina, e a Josiane. A Josiane me convidou para fazer um vídeo para falar sobre transplante medula óssea, né, que eu fiz há 20 anos. E falar sobre o que era antes do transplante, o que é a vida depois. Em primeiro lugar, eu gostaria assim, de primeiro agradecer esse convite que ela fez e dizer que assim, o transplante medula óssea em doença falciforme, no meu caso, ele foi extremamente importante. Ele trouxe qualidade de vida no sentido, principalmente, não mais sentir dor, ter mais crises de dores. Esse transplante eu fiz em 2005, eu fui pioneiro, na época era feito só em regime de pesquisa, e foi feito em Ribeirão Preto, com a equipe do Júlio Voltarelli e da doutora Belinda Simões, e foi bacana, porque assim, foi feito esse transplante em mim, deu certo, e antes tinha sido feito numa menina de 18 anos, e depois disso foram feitos vários transplantes em Ribeirão Preto. E a forma da gente ampliar esse transplante na época era lutar por uma portaria, né? E a gente conseguiu isso através da luta das associações, junto com a federação, né? Com a FENAFAL. Então, o que a gente vê hoje é que o transplante ele tem sido feito em vários estados, não só mais Ribeirão Preto, São Paulo capital está fazendo, Curitiba e em outras cidades, outros estados estão fazendo. Brasília, inclusive, já tem 14 crianças transplantadas. E eu acho que isso é luta e é uma vitória do movimento social. Em 2015, a gente conseguiu a portaria, né, que incluiu na tabela SUS o transplante de medula óssea. E a gente luta principalmente por acreditar que a qualidade de vida melhora para muitos pacientes com doença falciforme que fazem o transplante. É claro que o transplante ele não é uma coisa que possa dizer 100% sai curado, mas os números mostram que mais de 90% das pessoas que transplantaram com doença falciforme saíram bem. As que tinham 100% compatível, né, irmão 100% compatível e que tiveram indicação saíram muito bem. Eu, como paciente, eu posso dizer que a minha vida mudou muito após o transplante de medula óssea. Principalmente por não ter mais umas úlceras que eu tinha na região do tornozelo, elas nunca mais abriram. Eram úlceras difíceis de tratar. E também as crises de dores, que nunca mais eu tive. Então eu acho que a gente luta pelo transplante como movimento social, como pessoa, como ser humano. O transplante de medula óssea, a gente acredita que ele pode trazer um benefício e realmente ele pode ser uma opção de cura para mais pessoas à medida que eles forem acontecendo, à medida que o Ministério da Saúde vá abrindo leitos para transplantes e à medida que os médicos forem indicando, né? Que essa é a grande questão. Eu fui indicado na época e foi o Dr. Jorge Vaz aqui em Brasília e o Sérgio Mesiano que fizeram a indicação, que fizeram o exame de HLA já em 95, né? Então, assim, eu tinha irmão compatível em 95, mas eu só fiz transplante em 2004, ou 2005, quer dizer. Foi uma luta na época para achar um centro de transplante. Então, a gente está vendo que esse panorama ele muda no Brasil, porque cada vez mais a gente vê médicos convencidos que aqueles pacientes que têm muitas crises de dores, que têm risco de AVC, que têm algumas questões que complicam a doença falciforme, eles devem sim ter a chance de fazer um exame de compatibilidade e identificar na família alguém que seja compatível, né? Principalmente irmãos. Então, assim, a gente hoje vê que essa luta ela não acaba nunca. A gente está o tempo todo lutando para que mais pessoas possam ter o acesso que eu tive. Mas a gente, antes de tudo, a gente diz para as pessoas que elas se cuidem, que elas façam uso da medicação que é indicada, que geralmente é o hidroxureia, e que elas estejam bem para o futuro, né? Que o futuro venha aí com terapia gênica, com novas medicações. Então, assim, como paciente eu digo que não existe nada que possa evoluir sem ter uma pressão social, né? Aqui em Brasília a gente coordena a Associação de Falciforme
Eu vejo que Santa Catarina tem uma associação, que aliás de muitos anos, né, que eu até conheci a pessoa que era da associação claro, as pessoas que são da associação, a Lúcia e Josiane e outras pessoas. Então eu vejo assim que não existe como avançar sem ter essa participação social. E o Brasil ele tem mais de 70 associações ligadas a uma federação, que é a FENAFAL, como eu disse anteriormente. Então, assim, a gente acredita que através da luta, então, a gente acredita que é importante que as pessoas participem dessa luta, que elas estejam junto com as associações, que continuem brigando e lutando por um dia melhor, né? Eu como paciente, como escritor também, eu escrevi um livro sobre essa questão da luta antes do transplante de medula óssea, que aconteceu em 2005. Eu como paciente, como coordenador de associação, como ativista da causa falciforme e também do transplante de medula óssea, eu digo que não existe nada que avance se não tiver uma pressão social. Então, precisamos também de governos que simpatizem com essas questões, e é isso que a gente tem acreditado que é o melhor para a gente, para pessoas que têm doença falciforme ou doenças crônicas. Deixo aqui meu grande abraço para vocês, fico à disposição para qualquer dúvida e deixo um grande abraço para as pessoas de Santa Catarina e do Brasil todo.